Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 4 para 21 dias de jejum e oração para aprofundar na missão da igreja. E nós vamos falando aqui sobre alguns temas durante esses 21 dias. A cada semana teremos um subtítulo aí dentro da missão da igreja. E estamos falando nessa primeira semana sobre o cuidado, sobre o cuidar. Uma parte da missão da igreja é cuidar das pessoas que Deus tem trazido até nós. E nós ontem falamos sobre o embate entre Jesus, a conversa entre Jesus e um homem que queria, a princípio, entender o que Jesus falava. Jesus começou a explicar e ele se fez desentendido, não estou entendendo muito bem. E aí Jesus conta uma parábola. Então nós vimos ontem que Jesus desafia as pessoas a cuidarem uns dos outros, A expressão de amor é uma expressão de cuidado. E dentro dessa mesma história em Lucas 10, hoje eu quero avançar um pouquinho dentro dessa história. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 29. Diz assim, Lucas 10, 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, pois, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, irmãos, nesse texto que a gente leu aqui, de Lucas 10, a partir do verso 29, nós vimos Jesus agora explicando para esse intérprete da lei, que era um mestre da lei, o que deveria ser. De certa forma, esse homem já sabia essa verdade. Mas ele quis se desculpar, dizendo que não tinha entendido. Aí Jesus falou: peraí, vou desenhar para você, falando a linguagem de hoje, vou desenhar para você. E contou uma história muito clara, que qualquer um entenderia. E ele conta a história que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Quer dizer, um homem estava no caminho, sentido figurado, descendo de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, esse homem se perdeu. Quer dizer, o Jerusalém é o sagrado e Jericó é a terra, amaldiçoada. E então ele saía e ele se perdeu. Quer dizer, quando fala se perdeu, não que se perdeu no caminho, mas ali na sua caminhada ele fazia algo que provavelmente não deveria ter feito. Enfim, a gente não está julgando aquele homem, E aí ele sofreu um ataque de ladrões e levaram tudo e ele ficou sem nada, semi-morto, quase morto, não morto. E ali, aquele homem ficou no caminho. Os ladrões foram embora. E aí passou por ali, primeiramente, um levita, Passou por ali um sacerdote. E aí, irmãos, o sacerdote passou primeiro, viu, olhou, passou, foi embora. Passou um tempo, passou ali um levita, passou, olhou, foi embora. E por terceiro passou um samaritano e parou para ajudar esse homem. Primeiro vamos entender, Jesus ele não falava nada por falar. Tudo que Jesus falava tinha sentido, e para quem ouvia principalmente,
tinha uma profundidade ainda maior. Quando ele fala que o homem ficou caído ali naquele caminho, semi-morto, ele fala de duas pessoas, né, que passaram e não ajudaram. E Jesus cita exatamente duas pessoas ligadas à religião. Ele fez isso de propósito. Claro, primeiro passou o sacerdote. O sacerdote olhou e seguiu o seu caminho. Aí a gente pode entender um pouco sobre isso. O sacerdote, ele tinha suas funções, e a lei dizia que um sacerdote não poderia tocar num corpo morto, né, senão ele ficaria impuro. Enfim, qualquer um que tivesse ligado ao serviço religioso, ou até as pessoas que serviam perto do templo, serviria para o levita e serviria para o sacerdote. Se tocasse num corpo morto, teria que ficar por 7 dias isolado, não podia exercer o seu trabalho. Então o sacerdote podia dizer, mas eu não posso, mas ele não sabia se o homem estava morto, né? Podia estar, mas na dúvida é melhor não fazer, e já passou batido. Por quê? Porque na verdade ele não queria, ele podia chegar perto, observar, tentar entender se o homem estava morto ou não. Se ele estivesse vivo, era dever dele ajudar, porque inclusive o dever do sacerdote era cuidar das pessoas. E não era só fazer sacrifícios no templo, não. Quando você estuda o trabalho sacerdotal, nos primeiros livros da Bíblia, você percebe que o sacerdote visitava as casas, que eles faziam oração, eles viam se tinha problemas, se tinha alguém doente, então ensinavam algumas coisas para as pessoas. Então era muito mais do que fazer sacrifícios no templo. Mas mesmo assim, aquele homem foi embora. Passou um levita, o levita era responsável pela adoração, pelo cuidado. Era como se fosse um obreiro nos dias de hoje, que trabalha em qualquer área da igreja. Seja para música, hoje em dia levita ficou símbolo de música, né? Não, levita podia ser porteiro, podia ser músico, poderia ser um faxineiro. Na época do deserto era quem montava e desmontava o tabernáculo, enfim, inúmeras funções. A gente chama hoje de obreiro, né? Faz qualquer serviço. Passou um obreiro ali e também não deu a mínima importância para aquele homem. Talvez a desculpa fosse a mesma, talvez estivesse ocupado demais, cheio de tarefas, enfim, ali passa o samaritano. E Jesus não fazia nada sem realmente ter profundidade, e para quem ouvia também, isso era muito, muito claro. Ele fala, passou por ali um samaritano. O samaritano era alguém da região de Samaria. E os samaritanos tinham uma diferença com os judeus. Em algum tempo eles se misturaram pelas guerras, pelos ataques. Uma boa parte dos samaritanos durante um tempo se misturaram, viveram uma vida fora do propósito, assim como Israel também em outros momentos, na divisão entre reino de norte e sul, mas gerou-se um preconceito com os samaritanos. Então os judeus não gostavam dos samaritanos e, consequentemente, os samaritanos também uma reação, não gostavam dos judeus. Então, geralmente, eles eram discriminados, eram israelitas de um nível inferior, vamos usar esse termo aqui, entendeu? Para os judeus. E aí o que acontece, irmãos? Jesus fala que o samaritano, que não era da religião, não era ligado à religião, ele passa por ali e ele atende aquele homem, cuida daquele homem. No versículo, aqui no versículo 35, ele cuida, põe no seu animal, ajuda, dá suporte, faz todo um trabalho de acompanhamento daquele homem, coloca sobre o seu próprio animal, quer dizer, ele tem que descer do animal e terminar a viagem a pé para que o homem vá diminuir o ritmo da sua viagem, porque uma viagem longa com um cavalo andando muito rápido poderia acabar de matar o homem, enfim, atrasa a vida dele, ele tem que andar a pé, aí ele cuida o máximo que ele pode com o que ele tem ali, vinho, azeite, cura, ferida, passa o que ele pode. Ele fez o que ele pôde. Ele chega numa pensão, coloca o homem ali num quarto, numa cama para descansar, passa a noite com aquele homem, no outro dia pela manhã ele precisa sair porque ele tem tarefas. E aí ele dá um dinheiro para o homem daquela pensão, né, daquele lugar, daquela casa, e diz, olha, se for preciso, cuide desse homem. Diz assim, dizendo, cuide deste homem. E diz assim, versículo 35, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então aquele homem, cuidou, atrasou sua vida, pagou para o homem ficar lá,
depois disse, olha, cuide dele que for necessário, deixou mais dinheiro e falou, olha, eu preciso ir, mas quando eu passar aqui de volta, eu quero vê-lo, e aí eu te restituo. Quer dizer, estou gastando, gastei, estou gastando, vou gastar, gastei do meu tempo, estou gastando agora, e mais à frente estou disposto a continuar a cuidar de um desconhecido. Para você entender como era o cuidado. E o que me chama a atenção é, cuide deste homem, ele disse para o hospedeiro. Então, queridos, o nosso papel, né, como igreja é cuidar das pessoas. É o único papel? Não. Mas é o primeiro. Não tem como as outras coisas acontecerem se você não cuidar. As pessoas chegam feridas, machucadas, maltratadas, oprimidas, escravizadas pelos vícios, família, históricos de problemas, abusos. A igreja tem um trabalho social incrível no cuidado das pessoas. Então, irmãos, a missão da igreja tem várias faces, mas a primeira é cuidar. Precisamos cuidar das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença mais uma vez e declaramos a Tua bênção sobre os Teus filhos. Pai, que nós possamos ter um coração, Senhor, transbordante com o Teu amor, o amor verdadeiro. Assim como Jesus ensinou na Sua palavra sobre o cuidado, devemos cuidar uns dos outros. Pai, aqueles que estão sofrendo, que estão padecendo, necessitando de ajuda, que nós possamos cuidar dessas pessoas. Sim, ó Pai, que a igreja seja um local, meu Deus, de atendimento, de cuidado, de atenção, para que as pessoas sejam restabelecidas, curadas, transformadas, tratadas. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos igreja não só de palavras, mas sejamos também igreja com ações que condizem com a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.